Boa noite a todos. Vamos todos nós serenar os nossos corações, preparar os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, para que possamos aprender com o Consolador prometido, enviado por Jesus nas nossas vidas. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelas vidas que partilham conosco a presença, a experiência comum do caminho evolutivo das nossas almas. Agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus, o Divino Mestre, que vai abrindo clareira em nossas almas, para que possamos caminhar com mais segurança e discernimento no caminho do bem. Agradecer a Deus pelos benfeitores que dirigem e que ajudam a cada um de nós, particularmente os nossos anjos guardiões, esses espíritos protetores que nos investe tempo, amor e caridade. Agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe e que nos abriga da maneira que nós somos. Cada um chega aqui com uma ou outra dificuldade e o amor de Deus nos acolhe e nos orienta e consola. Então damos graças a Deus por todos esses bens e, acima de tudo, pela presença amorosa do seu amor, da sua presença, ó Deus, em nossas vidas. Ajuda-nos, inspira-nos para que possamos contigo estar sempre unido pelo amor que tens. É o desejo do nosso coração para hoje e sempre. Que assim seja. No livro dos Espíritos, no capítulo 2 das leis de adoração, nós vamos ver das questões 658 a 666. Nós vamos fazer uma leitura a respeito da prece. Na questão 658, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece é agradável a Deus? Eles nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler. Por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então aqui nessa questão ele resume que a prece é todo o nosso sentimento mais sincero, mais íntimo. Não é aquilo que nós falamos ou lemos, não é aquilo que precisa ficar bonito ou não, é aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, na intimidade do nosso ser. Isso é ouvido e isso toca a Deus. E ele continua: qual é o caráter geral da prece? Então, qual que é a característica da prece, né? Qual que é a característica geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Aproximar-se dele é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E a prece? Na 660, questão 660. A prece torna o homem melhor? Veja que interessante, né? Se a prece, o caráter da prece é colocar a gente em comunicação direta com Deus, então isso torna-nos
pessoas melhores? É isso que ele está perguntando. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Aí Allan Kardec faz um comentário a esse respeito, a essas 3 questões até agora. Como ocorre com certas pessoas que oram muito, seja malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo, algumas vezes, viciosas. Então, Allan Kardec faz uma pergunta, e dentro desse contexto, por que tem pessoas que oram bastante, mas mesmo assim são pessoas viciosas, de mau caráter, invejosas, tem vários tipos de vícios morais, e ora bastante. Aí vem uma explicação muito, assim, essencial para esse pensamento, para o entendimento da oração. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão das preces e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empreendido. Com essa explicação aqui, a gente lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus como se devia orar. E ele pegou 2 exemplos. O fariseu que orava alto, se dizia merecedor de todas as graças divinas, que ele era sábio e tal, tudo mais. Tudo uma hipocrisia, E o outro, o publicano, ele batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um pecador, sou um infeliz e desejo e necessito da vossa misericórdia. Então esse publicano, ele conhecia mais ele, porque para a gente fazer uma prece com eficácia, é preciso que a gente reconheça a nossa pequenez e busque entender a grandeza e a misericórdia de Deus também. Assim nós vamos, com humildade e abnegação, buscar o socorro divino, que não está longe, está em nós mesmos. Então é essencial que nós nos conheçamos, para que nós, com eficácia, oramos. Na questão 661, pode-se ultimamente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. As nossas preces não vão ocultar e nem vão anular as nossas faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. Não adianta nada a gente pedir perdão a Deus pelos nossos erros e continuar cometendo a mesma coisa. Não tem sentido. As boas ações são as melhores preces, porque o ato vale mais que as palavras. Também aqui nos faz lembrar as instruções de Jesus a respeito da prece. Ele nos recomendou que nós vigiássemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que nos colocássemos em constância oração. Se a oração, a prece, fosse só aquele ato que a gente tira ali alguns minutos ou alguns segundos para repetir ou para fazer uma prece do coração, não tinha como a gente sobreviver no corpo físico, a gente ia ficar o tempo todo orando. Mas com essa explicação dessa questão aqui, a gente vê que a prece é todos os nossos atos. Todos os nossos atos é uma prece. Estamos sempre em prece. Agora temos que cuidar, entra a questão da vigia, é a qualidade desse pensamento, é a qualidade dos nossos atos, dos nossos afazeres, é que vai contar se ela é positiva ou negativa. Mas sempre é uma prece, mesmo quando nós estamos ali abaratinados,
desequilibrados, nós estamos em uma prece, só que uma prece sem eficácia positiva, trazendo só nos prejuízo para nós mesmos. 662. Essa é muito importante, essa questão aqui também. Pode-se orar ultimamente por outrem? Então, Allan Kardec, a gente pode orar por outra pessoa? Né? Os Espíritos nos diz: o Espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Olha, já começa a ganhar ponto positivo aí. Quando você importa com uma pessoa, que você ora por uma pessoa, significa que você a ama, que a quer bem, ou que deseja que essa pessoa seja, né, atendido nas suas necessidades, mesmo quando é um adversário ou até mesmo um inimigo. Quando a gente ora para ele, né, você já tem o bem, você já está conectado com o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Né? Por exemplo, qualquer um de nós aqui pode fazer isso e visitar uma pessoa que está doente. Nós espíritas e os cristãos, nós sabemos que nós estamos rodeados de testemunha. Nós vamos levar os nossos espíritos protetores, os espíritos amigos que gostam de caminhar conosco, de estar com a gente nessa visita, mas lá também vai ter outros corações que amam aquele necessitado, aquele enfermo. Em você se desprender, se colocar à disposição para levar uma palavra de incentivo, de conforto, um desejo sincero de melhoria ou até mesmo de cura daquele seu amigo, daquele pai do seu amigo, ou seja quem for que você vai visitar, você vai granjear novos amigos, porque lá tem corações que têm possibilidade de ajudar-nos nas horas difíceis das nossas vidas, porque nós vamos estar entrando em contato com esses seres e atraindo-os para a nossa amizade, para a nossa afeição. E isso também é uma outra afirmativa que Jesus fez, que bem-aventurado é aqueles que possuem amigos, porque sempre nós estamos precisando de apoio uns dos outros. E mais do que nunca, nós espíritas que lemos muitos romances da vida espiritual, a gente vê o amparo recebido através dos amigos nas colônias espirituais. Socorro desprendido, dispensado para nós que estamos em aflição, mesmo no corpo físico ou já fora do corpo físico em situações difíceis. São os amigos que vão, em nome de Deus, atendendo conforme a necessidade e a autorização que a lei divina permite fazer. Mas são os amigos que vai nos ajudar, em nome de Deus, em nome do amor. Aí Allan Kardec faz também uma explanação a respeito dessa coisa. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. Então, nós temos um poder que vai além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Então o que ele está dizendo aqui, quando ele fala assim que a prece dos lábios não é nada, é quando a gente vai lá só para falar, ou fazer igual os fariseus faziam, para ser visto, para ser chamado de bonzinho, né? Às vezes uma prece decorada, mas dita do coração, como aquelas que nós conhecemos, o Pai Nosso, a Ave Maria, quando ela é ditada do coração, com fervor, com sinceridade, ela é válida. Só não é válida essa que é só dos lábios, ou só da letra.
né, que vai ali nos promover. As preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, se nós temos uma prova para ser vivida nessa encarnação, as nossas preces rogando a Deus que nos livre, que nos liberte, nosso corpo físico dessa ou daquela condição, pode mudar a direção dessas provas? Os Espíritos dizem assim: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. Se esse pedido, se essa oração for sincera, com resignação, aceitando a vontade de Deus, conhecendo, né, os propósitos dessa situação, dessa prova, como eficaz na nossa vida espiritual, porque Deus não é um Deus dos homens da carne, Deus é o Deus dos espíritos, do nosso ser espiritual. Esse é o grande objetivo de Deus em nossas vidas, a nossa alma. E às vezes, para alcançar o objetivo divino nas nossas almas, lança-se mão de recursos dolorosos para a carne. A gente vê também notícias através de da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, seguríssimas, que muitas vezes um câncer é a limpeza de uma alma ainda suja. Quando essa alma, quando esse ser passa por essa prova resignado, ali confiando em Deus, colocando-se sobre a sua vontade, ao libertar-se desse corpo físico, nasce um novo corpo saudável, perfeito, em boas condições para viver a vida espiritual. E ao contrário também acontece. Às vezes nós recebemos uma prova, necessitamos de uma aprovação, e a gente, não conhecendo, né, os desígnios de Deus em nossas vidas, a gente revolta, sai do corpo físico doente, com o perispírito arrastando no mundo espiritual, por conta do mal sofrer. Porque não basta o sofrimento, temos que sofrer bem, aproveitar cada situação em nossas vidas. É fácil? Não, não é fácil. Só com a ajuda dos benfeitores espirituais e do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós conseguimos isso. Então, quando a gente age assim, com resignação, nós também vamos atrair bons espíritos que vão nos incentivar, vai aliviar até mesmo as dores dos nossos corpos, como acontecia naquelas fogueiras no Sinédrio, que os anjos desciam e ali eles, através dos fluidos universais, eles até, como se diz assim, anestesiavam os corpos das pessoas em chamas, diminuindo assim o sofrimento daquelas almas que se propôs em nos trazer lições imorredoras com o Cristo, nosso Senhor. Então possuímos em nós mesmo, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, por chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo e as dos lábios é nada. Então nós estávamos na 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o curso. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para nós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil,
quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudarás, sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral no universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós? Enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, muitas vezes nós somos atendidos pela misericórdia de Deus tão naturalmente que a gente acha que é a força das coisas, do acaso, né? Quantas dificuldades que a gente dorme com ela, né? Ali quase que desesperados, e a gente entrega nas mãos de Deus e no outro dia bate a nossa porta a resolução, ou na nossa porta do pensamento mesmo, uma luz. Então é Deus nos atendendo naturalmente, sem ferir-nos, nada de milagre, nada de grandiosidade. Nós somos ainda muito pequenos para pensar nisso. Outra importante, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhe alívio e abreviar seu sofrimento? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Então, está perguntando se devemos orar, se é eficaz orar pelos mortos, pelos sofredores, e se essa oração tem eficácia de alcançar esses sofredores e até mesmo de dobrar a justiça divina. Vamos ver aqui o que os benfeitores respondem. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Imaginemos nós, numa situação muito difícil, e um coração amigo roga a Deus por ele, né? Começa a apresentar os pontos positivos que essa pessoa teve na vida, como amigo, como irmão, como parente. Ah, Senhor, nós somos todos fracos, mas o nosso irmão, né, ajudava nas cozinhas comunitárias, né, atendia aos familiares que precisavam de um apoio, e a gente começa a enumerar, e essa energia gostosa, boa, chega a esses corações, proporcionando a eles incentivo para levantar e caminhar na nova vida, na nova experiência, até mesmo a experiência original das nossas vidas, que é a vida espiritual. Mas por conta, às vezes, daqueles momentos de inlucidez ainda no início, nos primeiros tempos da nossa desencarnação, a gente fica meio perdido, principalmente quem não tem o conhecimento do mundo espiritual, como nós, os espíritas, vem buscando esse conhecimento, porque é muito importante para nós, porque nós vamos passar muito mais tempo no mundo espiritual do que no corpo físico. Então, às vezes a gente passa 50, no caso de uns aí já quase 100 anos, mas no mundo espiritual vai chegar um tempo que nós vamos viver quase que eternamente só lá, indo para os mundos de sofrimentos e dores apenas como mensageiros do amor de Deus. Então nós vamos passar muito tempo lá. E, né, todos nós temos os nossos corações queridos que já partiram para o mundo espiritual. E é bom lembrar deles, com amor, com carinho, porque a ciência mesmo já está nos dizendo que não tem
Distância. Que tudo que eu sinto aqui, o universo todo recebe essa força, e tudo que eu recebo também advém do universo todo. Então é bom, primeiro passo, é bom a gente pensar no bem sempre, fazer o bem sempre, porque nós vamos estar rodeados de amigos e companheiros dessas condições, que vão nos incentivar, vão nos inspirar a viver no bem, e viver o bem é a verdadeira felicidade. E ainda nós vamos proporcionar para esses entes queridos, para esses nossos amigos, ou pelos nossos companheiros de jornada, os espíritos sofredores, aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer o Evangelho de Jesus, de receber as nossas boas vibrações em favor deles, incentivando-os a deixar os caminhos do mal para caminhar no caminho do bem também, fortalecendo assim a nossa caminhada, porque quanto mais gente tiver de bons pensamentos, melhor o universo será. Então a prece não muda nada os desígnios de Deus, mas ela tem essas eficácias, sempre é eficaz. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? Então, as pessoas ficam muito apegadas à letra, literária do Evangelho ou de toda a Bíblia, e não vê as entrelinhas das máximas que Jesus trouxe para nós. Essa resposta, ela praticamente responde todas as outras. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Então, se eu amo, e se eu sei, porque todo cristão tem que saber disso, senão não é cristão, que a minha alma não é esse corpo, a minha alma é o ser que Deus criou, que ela vive eternamente, que ela sobrevive à morte do corpo físico, porque Deus nos mandou Jesus como o grande exemplo das nossas vidas. Ele nasceu de homem e mulher, passou por uma gestação, desencarnou, saiu do corpo físico e apareceu, e continua aparecendo sempre para os corações que o buscam com sinceridade, mostrando para nós a sobrevivência da nossa alma. Se Ele é o caminho verdadeiro de nossas vidas, então tudo o que aconteceu com Ele é exemplo para nós. Então por que não orar por aqueles que nós amamos? Se eu amo, eu vou pensar bem, vou desejar bem, e isso é a oração. Não é, Senhor, salva meu filho do fogo do inferno, né? É pensar no filho com amor, com carinho, é desejar que ele esteja disposto à resignação, mesmo fora do corpo físico. Quantos salvamentos, quanta salvação nos alcançou quando nós estávamos no mundo espiritual, né? É só a gente observar os nossos sonhos, os nossos sentimentos, as nossas tendências aqui no corpo físico, por essa ou por aquela doutrina. Então é que nós vamos saber aonde que começou tudo isso. Há muito tempo, certamente não foi só nessa encarnação, porque quantas pessoas que começam no movimento espírita e despreza, e depois é um bom evangélico, ou ao contrário também, a pessoa está lá no movimento evangélico, de repente ela conhece o espiritismo, ela vem, ela é útil, ela muda a vida dela com os conceitos que a doutrina espírita nos propõe, porque ela já traz enraizada no seu ser esses conceitos, e chega aqui, encontra-se com essas, através da lei de afinidade, esses conceitos nessa ou naquela nomenclatura religiosa, com o propósito sempre de nos ajudar, de nos alcançar. Então é Deus trabalhando em favor de nós. Então, se nós amar, nós vamos orar sim. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de
alcançar esse objetivo. Então, se nós amamos, isso encerra todas os outros quesitos. Nós vamos orar, nós vamos desejar o bem para aqueles que partiram. Aí ele pergunta se a gente pode orar aos espíritos. Na instituição, vamos dizer assim, mãe do cristianismo, o catolicismo, tem os santos. As pessoas oram pedindo ao santo que ela confia, né, as bênçãos, a iluminação. E aí Allan Kardec pergunta se a gente pode orar a esses espíritos. Nós temos muitos casos no espiritismo de espíritos que estiveram conosco, que estão no mundo espiritual, que a gente acha que eles têm condição de atender às nossas necessidades. Então, pedindo a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, a Barçanufo, Eurípides Barçanufo, a tantos outros espíritos. Pode-se fazer isso? Essa é a pergunta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhe endereçam não são eficazes, senão agradáveis a Deus. Então, esses espíritos, por ser já espíritos de luzes, espíritos já superiores, santificados, com a lei divina trazida pela exemplificação de Jesus, eles trabalham de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes a gente solicita uma coisa e nós não somos atendidos? Porque esses mensageiros de Deus que atendem a humanidade, eles conhecem, né? Eles, antes de atender uma necessidade nossa, eles perguntam a Deus se é viável fazer aquele atendimento ou não, né? E às vezes deixa para mais tarde.